Olha, 8 horas e 55 minutinhos, vamos para o próximo assunto, porque a primeira-dama, Janja da Silva, disse que ainda não tinha se manifestado sobre o inaceitável caso de violência doméstica sofrido pela ex-primeira-dama da Argentina em respeito à privacidade da mesma. É a primeira vez que ela se manifesta sobre o episódio, entre aspas. Meu contato foi feito diretamente com Fabíola por telefone, assim que fiquei sabendo do caso. A ela prestei minha solidariedade e meu apoio, assim como minha indignação neste momento. As mulheres vítimas de violência já se encontram em situação de vulnerabilidade pela própria violência sofrida e muitas vezes difícil de ser aceita até o momento da denúncia. Justamente por termos uma relação de amizade, decidi não expor ainda mais sua intimidade, fecha aspas. Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, foi formalmente acusado por lesões graves, ameaças e abuso de poder contra a ex-mulher, a ex-primeira-dama da Argentina, Fabíola Yáñez. Ela denunciou o ex-presidente por violência doméstica no início de agosto. Fernandes chegou a ser alvo de busca e teve o passaporte cassado. Ele nega o crime. Janja disse ainda que tem o compromisso de combater todos os tipos de violência e de gênero. Entre aspas, sigo de mãos dadas com todas as mulheres, lutando para construirmos um mundo onde as mulheres vivam em segurança e onde nenhuma violência seja tolerada. Guia Zambuja, a Janja demorou aí de se manifestar, Gui? Não, ela não demorou a se manifestar. Na verdade, isso é uma situação, um processo que vem se desenvolvendo de forma pública aí já há algumas semanas, né? E ela queria ter esse contato pessoal com a ex-primeira-dama para poder ter todas as informações, para poder dar uma manifestação correta. Que foi o que ela fez, sempre muito cautelosa e muito correta em todos os seus atos. Janja bem representa aí a sua união com o presidente do Lula, bem representa o Brasil nessas questões onde ela pode opinar. É uma situação muito delicada, qualquer violência contra a mulher é realmente uma coisa impossível de acontecer, de se aceitar, nunca pode ser minimizada. Esse Alberto Fernandes, obviamente, tem fotos da sua ex-esposa com olho roxo, enfim, agrediu ela de forma física, certamente também de forma moral, talvez até de forma financeira, enfim, todos os tipos de opressões contra as mulheres que a gente precisa sempre lutar contra isso. Eu tenho um dado aqui, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram algum tipo de violência no Brasil nos últimos anos, no último ano. E o índice nacional de violência doméstica no Brasil é de 27%. E muitos homens banalizam isso, dizem que isso é normal, e não é. Isso é uma coisa absurda que tem que ser enfrentada. Não importa se é presidente, se é a pessoa comum, como nós, a gente não pode admitir isso, viu, Alex? Então a Janja, no momento certo e oportuno, fez essa comunicação. É uma grande luta nossa e do PT, a defesa dos direitos das mulheres. Rafael Costa, a oposição está satisfeita com a resposta da Janja? Alex Atanásio, antes de entrar na tua pergunta, só para ratificar, por respeito ao nosso caro telespectador, que é o que há de mais valioso para todos nós, eu informei agora há pouco, né, no calor do debate, o valor de 517 deputados. Essa informação não está correta, são 513 deputados espalhados aí representando o nosso país. Feita a devida reprimenda, o que ocorre? Nós temos no nosso país hoje, muito por conta da polarização, uma questão de segmentação de classes, mas na questão política. Por exemplo, é o preto contra o branco, o rico contra o pobre, o homem opressor contra a mulher que é espancada por ele, e isso nunca será benéfico, porque o país é um só. A única coisa que tem que dividir o nosso país, e pouco, são os estados, o que é goiano do que é do Distrito Federal. Nada mais do que isso. Quando a gente observa esse tipo de discurso, nós observamos que às vezes ele só tem aquela questão política, não há uma essência por trás. Tanto é que nós tivemos agora Alberto Fernandes, que é um progressista, que defende muito essas pautas, ou pelo menos atacam muito as pessoas da direita com essa questão de os homens atacam as mulheres, né? Nós vemos bastante isso nas ruas. Só que na prática nós observamos que é tudo uma questão de discurso político. A violência, ela não está na direita ou na esquerda, ela está na sociedade, independente do que a pessoa pense. Nós temos pessoas de direita, se nós pesquisarmos, que é a pessoa que se diz ser bolsonarista e bateu na esposa. Assim como nós temos o filho do Lula que bateu na namorada dele. Então a gente tem que parar com essa questão de ficar dividindo, porque a política serve para você pensar qual a melhor forma de conduzir um país. A sociedade, ela tem que seguir regras e essas regras servem para todos. Tá certo, você concorda, Gui? Eu queria só fazer uma ressalva. Primeiro, deixar claro essa questão do filho do presidente Lula. A gente tem que ter muita cautela com as palavras, porque palavras jogadas ao vento, elas às vezes podem levar a interpretações diversas. É muito importante que se diga. Houve um inquérito policial, um procedimento criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Foi feita uma investigação, corpo de delito, e a conclusão dos peritos é que não houve agressão. Tanto que foi arquivado pela Justiça do Estado de São Paulo o inquérito contra o filho do presidente Lula. Então não é verdade, dito pela própria Justiça, que o filho do presidente Lula tenha batido na sua esposa. Isso tem que ficar claro, porque os procedimentos judiciais legais, eles existem. E se existiu, se torna calúnia você dizer que a pessoa foi agredida. Então isso não é possível. Tá certo. Obrigado, gente, por conta do nosso tempo. Olha só, temos muitas mensagens aqui ainda chegando. Só registrando aqui a participação do nosso colega, o Damasceno, sempre manda mensagem aqui pra gente, ele diz assim, ó, o Lula, o tempo dele já passou, ele não ganhou as eleições, quem deu a vitória a ele foi o Xandão, até hoje ele não mostrou o código-fonte das urnas, segundo a opinião do nosso colega. O Cássio, também participando conosco, ele fala assim também, o PT foi o partido que mais empobreceu o Rio Grande do Sul e continua a fazer isso com promessas vazias após o desastre climático. O Walter Manuel também manda mensagem aqui para nós, ele diz que o Lula está fazendo o que ele sempre fez, foi uma coisa, ele tem a facilidade para mentir. E vocês não acham? Walter Manuel chamando então o presidente Lula aí de mentiroso, né? E o Adilson de Ponta Grossa, só para do Paraná, né? Ele diz que a esquerda no poder, nós estamos fritos, segundo a opinião aí do Adilson. Obrigado, Adilson, lá de Ponta Grossa. Um grande abraço aí para todo mundo de Ponta Grossa.